E hoje eu estou aqui para falar para vocês como e onde que a palavra de Deus não consegue funcionar. Às vezes você fala assim, a palavra de Deus não funciona para mim. E eu vou mostrar o porquê que ela não funciona para você. Eu vou mostrar porquê que umas pessoas elas têm resultado no desenvolvimento da caminhada cristã delas e outras que não têm, que não conseguem sair do lugar. E eu vou mostrar aonde que a palavra de Deus não vai funcionar na sua vida. E talvez você nunca tenha ouvido falar que a palavra de Deus não funciona, mas tem um certo lugar que ela não funciona. E qual que é a minha referência que eu vou usar aqui nesse momento? O Evangelho de Marcos. Só ele escreveu. Por isso que é importante você continuar nesse vídeo até o final, porque ele foi o único evangelista que escreveu sobre isso. Nem Mateus, nem Lucas e nem João escreveu sobre isso. O que Marcos escreveu sobre o reino de Deus? Ele falou que o reino de Deus é como um homem que lança uma semente na terra. E o que acontece? A Bíblia fala o seguinte: quer esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Até aí tudo bem. A semente foi jogada na terra, ela brotou, cresceu, sem o homem saber como isso acontece, sem a terra saber como isso acontece. Mas aí vem o versículo 28, que é o principal. É a própria terra que dá o seu fruto. E é isso aqui. Essa é a chave do texto de Marcos. A própria terra dá o seu fruto. O que significa que a própria terra dá o seu fruto? Se o seu coração não tiver uma boa terra, a palavra de Deus não vai dar fruto. E por que eu falo coração? Eu estou inventando, é minha interpretação o coração? Não sou eu que estou falando que a terra é o coração. O próprio Jesus falou em outra parábola que a semente que cai em vários tipos de terra, lá são, se eu não me engano, 4 sementes. E ele fala com a boca dele que esse é o coração da pessoa. Não é minha interpretação que fala isso. É o próprio Jesus que falou que o coração é a terra. E a palavra dele, óbvio, é a semente. Agora, o que acontece? Para uma semente dar fruto, para uma semente germinar, ela precisa absorver água. É uma das primeiras coisas que ela faz quando ela cai na terra. Então, se o seu coração for uma terra seca, rígida, se for um terreno muito seco, sem vida, ela não vai dar certo lá, ela não vai germinar dentro desse coração. É necessário ter um coração com uma terra boa. O ambiente da semente precisa estar regado. Aí eu te pergunto, quem que é a água viva? Que a Bíblia tanto fala, que Jesus fala, que Apocalipse 21 e 22 fala. Essa água se refere ao Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo para que a semente, a palavra de Deus, dê certo na sua vida. E se dá certo é como se diz nos ditados antigos, o pessoal do campo fala, a semente não vingou. Ela não vai vingar se o terreno não estiver apropriado para isso. E não é culpa da semente. Entenda bem, não é culpa da palavra de Deus. Não é culpa da semente, é culpa do terreno. Então a palavra de Deus ela vai funcionar como princípio para todo mundo, igual, de maneira igual. O problema não está na semente, o problema está na terra. O problema está no seu coração. A dúvida endurece a terra do seu coração. O pecado endurece a terra do seu coração. A fofoca endurece a terra do seu coração. A cobiça endurece a terra do seu coração. O desejo de vingança vai endurecer a terra do seu coração. Então, você precisa mexer na terra. Provérbios, ele fala que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quem que é a fonte da vida? Não preciso ficar respondendo isso, você já se tocou o que você tem que fazer. Como que uma palavra vai frutificar na minha vida?
você precisa mexer na terra, porque o problema não é a palavra. Guarda isso. O problema é a terra. Mexe na terra. O que você tem que remexer aí para deixar o terreno apropriado? Falta água, senão ela não germina. Quem que precisa cuidar da terra? É responsabilidade sua. Tanto que o princípio de Gênesis, lá quando Deus criou Adão, a Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou Adão e colocou na terra para ele cultivar, para ele lavrar, que significa cuidar da terra. Então a responsabilidade de cuidar do seu coração é exclusividade sua, lógico. Peça para Deus, o Espírito Santo, ele é a pessoa ideal que vai arrumar essa terra. Então você precisa dele. Primeiro de tudo, busca o Espírito Santo, porque você precisa mexer nessa terra. A palavra é igual para todo mundo. Então, a Bíblia fala, e a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois as espigas e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Ou seja, o princípio dessa semeadura vai acontecer, independente da pessoa, independente de onde ela mora. O problema é a terra. Se o coração dela tiver uma terra boa, ela vai frutificar a palavra. Às vezes você fala, a palavra não funciona comigo, eu já tentei, eu já busquei, eu não consigo me livrar disso, não consigo me livrar daquilo. O problema está no seu coração. Cuida dele. Deus abençoe e um abraço.